Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais, principalmente na rede X do Elon Musk, onde é realizada uma indagação por uma entrevistadora negra, a qual pergunta para outras pessoas negras sobre a presença de brancos em rodas de samba. Segundo o questionamento levantado por eles, é que tem aumentado consideravelmente o número de pessoas brancas nas rodas de samba, essas rodas que teriam sido criadas pelos negros no Brasil. O que acontece é que as respostas foram unânimes. Todos os negros se declararam contra ou restritivos à presença de brancos nessas rodas de samba, o que, por óbvio, estende-se às demais atividades afros. E no mesmo espectro, me lembrei daquelas diversas provocações, protestos feitos por conta de muitas produções, como aquelas dos streamings, como faz a Netflix, que substituem não raramente personagens históricos brancos por personagens negros. Mas também é possível notar que diversas vezes pessoas negras engajam e se destacam em aspectos culturais que são pertencentes aos brancos. Afinal, é incomum encontrar participação de negros tocando músicas como celtas, viking ou country, até mesmo música clássica. E assim sendo, aí vai a nossa pergunta. É lícito manter os outros povos, as outras etnias afastadas da sua própria cultura, com o intuito de fazer com que a sua cultura se mantenha pura, se mantenha original? Gente, branco pode ou não pode na roda de samba? Nos últimos dias, o tema de pessoas brancas participando na roda de samba tem gerado muita discussão na internet. Então quero saber o que você acha. Branco na roda de samba, pode ou não pode? Financeiramente falando, sim, branco pode. Mas emocionalmente, não. O branco pode curtir. Curtir. Agora, assumir a roda, eu acho que não. Tem que caminhar um pouquinho. Eles não conhecem a história do samba, da onde o samba veio, como que o samba chegou. Samba é coisa de preta. Samba é lá da senzala, é do terreiro, então eu acho que eles têm que estudar um pouquinho pra poder chegar e curtir. Eu acho que é um lugar nosso preto, sabe? É um aquilombamento mesmo. As pessoas brancas frequentando isso parece que descaracteriza esse aquilombamento de fato. Então, eu tô vendo que pessoas brancas estão mais dentro, né, do samba. Não gosto, não vou mentir. E lá estava eu, simplesmente à procura de nada, sem compromisso, apenas olhando a Rede X. E foi aí que eu me deparei com essa pauta no mínimo curiosa. Um vídeo que, pelo seu conteúdo, naturalmente já é polêmico e que, por conta de todo o histórico de reivindicação da inclusão da comunidade negra na sociedade, está causando um certo furdúncio. É imprescindível destacar que a afirmação que vimos no vídeo, que a cultura da roda de samba está intrinsecamente ligada aos povos africanos no Brasil, é verídica. A forma mais tradicional de samba que conhecemos e que temos no Brasil é aquela proveniente da roda de samba do recôncavo baiano, um formato que se desenvolveu lá no século XIX. O samba de roda, na verdade, tem as suas origens nos batuques e nas danças africanas, trazidas pelos escravizados e tendo uma ligação direta com o semba. O semba é um festejo de Angola, mas essa manifestação que reúne música, dança, poesia em círculo, também, é claro, se mesclou com aspectos da cultura portuguesa no Brasil, como, é claro, o uso da viola e as letras em português. A partir do século XIX, principalmente no início do século XX, com o êxodo de muitos baianos, principalmente depois da abolição da escravidão, a tradição do samba de roda migrou para o Rio de Janeiro, que naquela época se tornava o centro cultural do país. E é claro que ao passar do tempo, pessoas brancas começaram a se interessar pelo ritmo, a produzir esse tipo de música, assim como pessoas negras começaram a se interessar por músicas de brancos e a produzir as músicas dos brancos. Mas o samba, como conhecemos hoje, na verdade ele se funde também com a cultura portuguesa, como já dito. Mas é óbvio que sem os africanos o samba não existiria e sem os portugueses, pelo menos ele não seria como é hoje. Mas o medo expresso naquele vídeo é o de perder as origens, de ver a cultura afro sendo diluída, embranquecida e, por fim, esquecida. Aliás, é o mesmo medo que muitos povos brancos sentem ao ver suas tradições sendo transformadas em produtos, ao verem a sua arte ser vendida sem o reconhecimento devido do autor. E essa, de fato, é uma dor legítima. Mas, curiosamente, esse medo também existe
existe entre muitos povos brancos no Brasil. São eles descendentes de alemães, italianos, eslavos e tantos outros. Há muitos que temem que as suas tradições estão meramente sendo transformadas em festas vazias, em atrações turísticas, e isso está de fato diluindo a cultura desses povos também. Por exemplo, comunidades europeias no Brasil que celebram a sua cultura com trajes típicos, bandeiras, músicas, são frequentemente acusados de elitismo, segregação e muitas vezes de racismo velado. O estranho é que quando o mesmo comportamento vem de comunidades afro-brasileiras, essa crítica simplesmente desaparece. Mas por quê? Será mesmo que estamos diante de um verdadeiro desejo de igualdade ou apenas estamos diante de um jogo ideológico onde uns têm o pleno direito de excluir os outros e aqueles outros precisam permanecer calados? Se é legítimo que os negros queiram preservar suas tradições e espaços culturais, o que é totalmente compreensível, então também é legítimo da mesma forma que os brancos queiram fazer a mesma coisa. O que não pode é o que acontece hoje no debate público, quando um branco fala sobre isso, sobre preservar as próprias origens, logo isso vira racismo. Mas quando o negro fala o mesmo, isso já é chamado de resistência. O problema de fato não está no desejo de proteger a nossa cultura, mas como encaramos isso, como a sociedade julga isso. E é por isso que esse vídeo acaba tendo mais perguntas do que respostas. Sendo assim, se os negros não aceitam os brancos de igual para igual dentro da sua própria cultura, por que os brancos deveriam aceitá-los? Portanto, talvez a verdadeira resposta que tenhamos para tudo isso é que é necessário ter o mínimo de coerência. Bem, se você gosta das suas origens e descobrir mais sobre isso, assim como eu, e se você tem os seus dados de DNA, aqueles dados crus, você consegue descobrir ainda mais melhor do que em vários outros sites famosos que tem por aí. No site NexoGênio, eles são parceiros aqui no canal, você pode entrar lá, utiliza o meu cupom LENGUAMARI15 e você vai ter aí vantagens excepcionais exclusivas para aqueles que utilizam o meu cupom. Não posso deixar também de falar sobre a Alma Cidadania. Se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania europeia, seja italiana, portuguesa, espanhola ou qualquer outra cidadania, entre em contato com eles. Diz que entrou em contato através do canal Lenguamari. Também você vai ter aí um tratamento exclusivo, até na questão dos valores, dos preços, é um bônus para você que é inscrito aqui no canal. E falando, é claro, em preservar as origens, eu sou professor de língua vêneta, a língua dos nossos antepassados que vieram da região do Vêneto, lá da Itália, e essa língua é riquíssima, assim como muitos desses povos querem preservar as suas tradições, as suas línguas, os vênetos também preservam não só as tradições e também o seu idioma original, que faz parte das tradições como um todo. Sou professor de língua vêneta, vem estudar língua vêneta comigo, caso você tenha origem, vêneta. Se não tiver e quiser aprender, sempre é bem-vindo também, mas é importante, quem tem origem vêneta, é importante aprender a língua de origem que era falada pelos nossos antepassados e ainda falada hoje lá no norte da Itália. Também, claro, sou professor e tenho curso de italiano, inglês, latim e bergamasco. E agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais nessas questões étnicas que envolvem o Brasil, eu te aconselho a assistir o meu último vídeo que eu deixo na tela aqui.